Senhoras e senhores, o futebol às vezes é muito prazeroso. Eu acho que em todos os confrontos dessas quartas de final da Copa do Brasil, esse confronto de Vasco e Botafogo só não era mais desequilibrado, o Vasco só não era mais azarão do que Corinthians e Atlético Paranaense, porque o Atlético é um time de Série B que tá mal na Série B. Tirando esse jogo, esse de cá, esse de hoje, eu acho que era o mais desequilibrado. O Botafogo era franco favorito. E o Vasco classifica mesmo assim. Até cuspi aqui. Vamos lá, gente. Cara, meu coração não tá legal, não. Aliás, tá muito bom. Eu não sei. Vamos lá. Vamos analisar isso aqui. Senhoras e senhores, hoje um dia bom. Começou ruim. Não começou exatamente hoje ruim, mas começou... O Vasco normalmente é muita cagada, certo? Quem faz o gol do 1-1 da última partida? Jair. Quem machuca, depois de finalmente jogar bem, Jair. Então, assim, a partida de hoje começa sem o cara que fez o gol da última partida. Então, dessa forma, a gente vem a campo com esses 11 aqui do Fernando Diniz, que colocados em campo, distribuídos, eram mais ou menos isso aqui. É basicamente o mesmo time do jogo de ida, com exceção do Jair. Se o Jair sai, entra quem? Entra o Tietê, tá aqui o Tietê, que é jogador do Botafogo e que também não aguenta jogar muito tempo. Então, assim, o Vasco vem dessa forma aqui, o Vasco repete, talvez, se Deus quiser, pela última vez, essa dupla de zaga de Lucas Freitas e Hugo Moura, porque assim, Robert Renan começou legal. Enfim, a gente vai chegar lá, mas o Vasco entra mais uma vez com Hugo Moura e Freitas, Tietê, do resto, tudo igual. Cauã Barros, eu acho que eu não vou ter brecha pra falar dele, então já vou falar agora. Que baita jogador e por que esse moleque tava longe, tá ligado? Enfim, a bola vai começar a rolar e o que acontece logo de cara? Começa mal com o cara que substitui lesionando. O Jair sai aos 11 minutos chorando. Cara, preocupante, tá ligado? Porque o Vasco tá com o Jair machucado, aí o Tietê sai e a gente torce muito pra que não seja grave e tá com o Thiago Mendes também. Então, assim, foram feitas 4 contratações, além do Cauã Barros que foi puxado de volta, 4 contratações. A gente tem ali, cara, o Thiago Mendes como uma dessas 4 que joga exatamente nessa posição do Tietê, mas que não tá disponível. Sai o Tietê. Se Deus quiser, isso aqui não foi nada demais, porque o Tietê é muito bom. E logo na sequência, gol do Vasco, o excelente Nuno Moreira. Pra uma cobrança, cara, cobrança de falta de longe do Felipe Coutinho, ele bate, o Neto não consegue pegar direito, no rebote, o Nuno faz e sai aqui comemorando. Eu vou repetir o que eu já falei em vídeos passados. Deus abençoe todos os momentos que o Vasco não consegue contratar aqueles jogadores que ele quer. Porque, cara, o Nuno não era a opção número 1. E que bom que a opção número 1 deu errado, que bom que o Bruma foi lá pra Europa fora e que não volte pra cá nunca mais. Aliás, nunca veio pra cá. O Nuno é muito bom. Cara, e assim, esse gol aqui, ele nem é nada demais, tá ligado? O Verrete faria, se, sei lá, o Hugo chega no rebote faria, mas a partida do Nuno, mais uma vez, é muito boa. Se a gente tivesse 11 Nuno, a gente não tava passando aperto, tá ligado? Baita jogador. Agora, tem que ser falado o seguinte, foi um erro ou não do goleiro Neto, ex-Barcelona, aquela coisa toda, um goleiro com grife? Eu acho que ele falhou. Eu acho que, assim, apesar dessa foto aqui, desse frame, mostrar que o Coutinho colocou a bola muito lá no ângulo, eu acho que dava pra ele chegar assim, dava pra ele chegar sim, só que tem aquilo, né? Quem possibilitou que a falha acontecesse é ele, Felipe Coutinho, na cobrança, que aqui começa bem, e depois eu vou pesar um pouco o comentário do Coutinho, tá? Então, antes de pesar, o Coutinho, só aconteceu a falha do Neto, porque o Coutinho colocou uma bola que estava de muito longe, lá no ângulo, praticamente, então uma baita cobrança, o jogador que faz diferença, quem faz o gol é o Nuno, mas na moral, aqui tá muito mais na conta do Coutinho, e essa falta quem sofreu foi ele segurando ali, foi puxado pelo Alexandre Barbosa, se eu não me engano, o Coutinho fazendo a diferença, e aí a zaga do Botafogo completamente desconectada. Assim, amigo botafoguense que talvez esteja vendo isso aqui, eu sei lá sobre o filho do Ancelotti, hein? Mas enfim, isso aí é problema de vocês, mas eu tenho minhas dúvidas. Enfim, cara, depois o que a gente vai ter, o gol, o empate, Alex Telles, um pênalti, cara, um pênalti estúpido de muitos erros. Então, assim, para começo de conversa, que bom que o futebol às vezes tira alguém do inferno e coloca no céu. O Léo Jardim começou no inferno. O que acontece aqui? A gente vai ter um erro do Lucas Freitas, que já eu mostro, mas tem um pênalti completamente indiscutível que, pra mim, eu não sei se você concorda, o Léo demorou muito pra sair do gol. Então, assim, ele ficou num voo, e quando ele finalmente foi, já era tarde demais, ele chega completamente atrasado, é um pênalti que não tem nem o que reclamar. Se você olhar, é que aqui não tá aparecendo, mas um pouquinho aqui para trás, o Hugo
Hugo tá com cara de não tem nem o que fazer, é pênalti. Então, assim, para começo de conversa, para mim o Léo demorou muito. O Léo tem outro momento que ele sai também completamente estabanado, sem saber o que tá acontecendo, e só não acontece mais um gol por causa do Lucas Freitas. Então é muito louco como eu falei, às vezes você começa no inferno e vai no céu, e o contrário também acontece. O Léo tava muito mal. O Léo, que é um cara que a gente tem em grande prestígio, ele tava fazendo uma partida, eu acho que depois disso aqui, ele ficou meio sentido e tal, ele tava errando basicamente tudo. Enfim, se o pênalti é marcado, o Alex Telles vai pra bola, cobra o pênalti, assim como na final da Libertadores, faz o gol, sai aqui comemorando, e eu tenho que falar nesse mesmo lance do Lucas Freitas. No geral, gente, eu acho que essa teimosia do Diniz, de Hugo Moura e Lucas Freitas, por incrível que pareça, até que deu certo, tá ligado? E eu acho que o Freitas hoje não fez uma partida ruim no geral, não. Eu acho que ele corrigiu bastante erro de muita gente ali, mas no lance do gol, cara, pra mim existe um erro crasso que eu não sei se você percebeu, mas olha só, a bola tá vindo aqui no meio e perceba como que o Correia, ele vai correr aqui. O que você tem que fazer? Esse é o Freitas, ele deveria correr aqui. O movimento dele é o quê? Ele fica parado olhando pra cá e possibilita completamente a liberdade aqui. Eu acho que assim, pô, mano, ele ficou completo, ele não fez a leitura perfeita do lance, ele deixou um latifúndio aberto. Eu acho que a partida dele é boa, mas esse lance, na hora que eu vi que ele olhou errado, ele, sabe, leu errado, dito e feito, cagada. Então, assim, cara, graças a Deus que não deu ruim, poderia ter dado. A gente poderia ter rodado por um erro que é bem exclusivo ali, no geral ele foi bem, mas esse erro quase que único é um erro muito grave. É um erro que resultou em gol de pênalti. Enfim, dessa forma, a gente tem ali, como eu falei, o gol e termina o primeiro tempo 1-1. Cara, o jogo de ida já tinha sido isso, e a gente tem um Botafogo que, no geral, assim como era esperado, vai melhor hoje. Mas não é tão melhor também não. Números, o que a gente tem é 43% de posse de bola. Então a gente vê, mesmo sendo o Fernando Diniz, o Vasco não consegue ficar tanto assim com ela. O Botafogo tem 57, então o Vasco tem menos. Em finalizações, aqui chama até um pouco mais a atenção, porque são 11-3 pro Botafogo. Só que aí assim, sim, o Botafogo finalizou muito mais. O Botafogo chegou lá no gol. Tá, mas qual que é exatamente a qualidade dessas finalizações? Cara, chutes no gol mesmo, que obrigaram a ter defesa, ou então que foram de fato gol, 3 exatamente para cada lado. Então o Vasco, ele chega 3 vezes, as 3 no gol. O Botafogo chega 11 para só 3 chegar. Então assim, é um número meio maquiado também. Eu acho que no geral o Botafogo foi um pouco superior, mas nada demais. No segundo tempo, o que a gente tem é o Botafogo colocando seus jogadores, e aqui entra Vitinho e Savarino. E aqui é um pouco da prova do tamanho do que o Vasco acabou de fazer. O Vasco, mais um ano, né? Ele vai longe, ele chega longe na Copa do Brasil, porque nesse momento aqui entram Vitinho e Savarino. A gente tá falando de jogadores de seleção. É claro que o Savarino joga numa seleção bem bunda, mas todo mundo sabe que o Savarino é muito bom, e o Vitinho voltando de seleção brasileira. Obrigado, Ancelotti Pai, por ter convocado e cansado ele. É, nós tamo junto. Enfim, essa é a qualidade dos jogadores que vinham do banco do Botafogo, e um pouco por causa disso, é muito difícil de fazer o que o Vasco fez. Entram eles, só que aí depois o que acontece? O Coutinho. Cara, a gente classificou. Que bom, que maravilha, tá ligado? Então eu vou segurar um pouco. Se a gente não tivesse classificado, eu acho que daria para pesar muito no Couto. Por quê? Ele tem esse lance aqui. O Paulo Henrique acaba com o Alex Telles, que fica caído no chão, literalmente. O Coutinho invade a área, chuta e não faz um gol que era para fazer. O Coutinho, ele é substituído pouco depois disso. Não porque ele deixou de fazer o gol, mas porque, novamente, ele cansa. O Coutinho, cara, é um cara que a gente espera demais. É um cara que claramente tem um refino maior com a bola no pé, mas eu acho que ele precisa aparecer mais nesses momentos. Para ele ser de fato esse cara protagonista que a gente espera que ele seja, ele precisa aparecer. Então ele aparece no primeiro gol, como eu falei bastante, mas aqui é o tipo de bola que, tipo assim, tu tem que fazer, tá ligado? E aí aconteceu o seguinte, passou, beleza, não aconteceu o gol, a gente classificou, vida que segue, mas teve uma curiosidade que na Globo, na transmissão da Globo, parece que o Roger Flores, quando o Coutinho pediu pra sair, e é logo depois aqui, tá aqui ó, o Matheus França entrando, o Coutinho sai e o Roger Flores comenta um bagulho que eu acho que vale até a gente debater aqui, que é o seguinte, cara, num jogo dessa importância, o Coutinho sendo quem ele é, ocupando o cargo hierárquico que ele ocupa, não era pra ele vazar. Mas ele vaza. Eu acho que é isso, cara, a gente tá condenado, e condenado parece uma palavra muito grave, mas
eu acho que dificilmente vai deixar de ser isso em algum momento. Enquanto ele está em campo, ele contribui aqui, ele contribui ali, ele tem o mérito de ter chegado, se posicionado para aquele lance. Em alguns momentos ele consegue ser importante, em outros não. Mas, apesar de não ser tão velho assim, o Verratti, por exemplo, é muito mais, o Coutinho aparentemente nunca vai ter físico para segurar o rojão até o final. Então, assim, cara, de fato, se você olhar por esse lado, num jogo dessa importância, cara, era pro Coutinho continuar. Só que ele claramente não tem ritmo. Então entra aqui o Matheus França, assim, que bom que ele participou de forma bem direta do primeiro gol. Mal que ele não fez aquele segundo, poderia ter feito. E é preocupante que é isso. O Coutinho é isso, é torcer para esses quase sempre 60 ou 70 minutos que ele tiver em todas as partidas, torcer para ele conseguir render nisso. Porque dificilmente vai chegar uma realidade onde ele, igual o Verratti, por exemplo, 90, 90, 90. O Verratti, muitas das vezes, eu queria que ele saísse mais cedo. Enfim, entra o Matheus França, cria do Flamengo. E já falando aqui, cara, eu admirei, eu achei legal que o Matheus França tava tendo coragem de ir pra frente. Eu falo isso porque eu tava reparando no Jefinho, e aqui eu volto a falar com o torcedor botafoguense. Cara, o Jefinho basicamente ele olhou pro Paulo Henrique o jogo todo e peidou na farofa. O que acontece? Ele vê o Paulo Henrique na frente dele e ele pedala uma, pedala duas, volta. Pedala uma, volta. Ele não foi pra cima nenhuma vez. O Matheus França, eu acho que fez muito pelo contrário. Ele entra no jogo tentando ir pra cima, se perder a bola, né? Enfim, ele chama a responsabilidade. Só que a finalização dele, ou então o cruzamento, muito ainda desregulado. A gente espera muito pra que dê certo. Pra você que tá completamente perdido, por que vocês estão pondo fé nesse moleque? Cara, querendo ou não, existe ali aquele carimbo, aquela grife de Premier League. Tava lá no futebol inglês, é claro que não tava na primeira prateleira, longe disso, Crystal Palace, mas, cara, tava lá, e normalmente quando tá lá, alguma coisa tem. Esse moleque já jogou bola, ele teve muito problema de lesão, então existe um porquê a gente tá meio hypado, apesar de sim existir um viralatismo de, só porque tava na Inglaterra, tá ligado? Agora, na mesma hora, como eu falei, que eu reconheço que pelo menos ele teve coragem, eu reconheço também que assim, chegou na hora de chutar, isolou a bola, chegou na hora de cruzar, meu Deus do céu, cruzou muito mal. Gente, é torcer pra acertar, pra colocar o pé na forma, porque se isso acontecer, eu acho que ele clareou algumas jogadas, mas no último toque na bola, meu Deus do céu, ele espancou ela, tá ligado? Enfim, vamos avaliar aí, pelo menos, se existe alguma notícia positiva aqui, é que o ritmo dele já tá bem melhor. O primeiro jogo dele, a estreia, ele tinha entrado completamente em outra frequência, eu acho que hoje ele entra mais, sabe, ligado no jogo e tal, é torcer pra esse pé aí entrar na forma. Depois, o que a gente vai ter, o Léo Jardim, aos 38 minutos, começando a redenção dele. Até aqui, cara, e depois ele vai terminar como herói da partida, até aqui o Léo Jardim passava muita desconfiança nesse jogo. Eu acho que ele tava completamente perdido e tal. Eu acho que se você, torcedor, tava assim, tão agoniado quanto eu, ele tava passando a impressão de, meu Deus do céu, não chuta nele não, que eu acho que hoje a bola entra, mesmo se não for com tanto perigo assim. Aos 38, porém, ele faz uma baita defesa. O Vasco tem outra boa oportunidade, só que dessa forma termina o jogo. A gente vai pros pênaltis. Mais uma vez. E aí, cara, a pica grossice do Léo Jardim aparece aqui de novo. No momento que ele falha, eu olho ali pra galera do Twitter comentando, redes sociais, caramba, e já tem muita gente falando que é um goleiro nota 6, é um goleiro questionável, vocês babam ovo sem necessidade, tá ligado? E eu acho que, assim como qualquer jogador, muitas das vezes ele falha mesmo, tá ligado? Assim como falhou no pênalti cometido hoje. Mas não dá pra tratar o Léo Jardim no Vasco como qualquer coisa. O Léo Jardim, mais uma vez, ele começa aqui fazendo uma boa defesa, aí o jogo vai para os pênaltis, um jogo que valia muito pro Vasco, porque chegar na semi era melhor do que o Vasco poderia imaginar para esse ano, e aí nos pênaltis, Léo Jardim vai lá e defende o pênalti do melhor cobrador do Botafogo, daquele que na final da Libertadores, quando aconteceu um pênalti, pegou a bola para bater. Léo Jardim vai lá e brilha. Ele vai de o cara que fez uma baita de uma cagada no primeiro tempo para o cara que defende e mais uma vez classifica. Salvo engano, essa é a 6ª disputa de pênalti do Léo Jardim no Vasco e, se eu não me engano, são 5 vitórias. O Léo Jardim não é pouca coisa no Vasco. Não é pouca coisa. Naquela época que o pessoal tratava de ele tá pedindo salário demais, e aí eu vi gente tratando como, se pedir também, que se ferre, como se fosse fácil achar outro goleiro do mesmo nível. Não é. Eu acho que, cara, no futebol, a gente pode até olhar Alisson e Dibu Martínez. No geral, eu acho que você precisa ser louco pra falar que, tecnicamente, o Dibu é melhor do que o Alisson. Só que, indiscutivelmente, o Dibu aparece no momento que é pra aparecer. O Léo, mesmo quando ele falha, ele tem essa grandiosidade de ser importante. Ele vai sempre ser assim? Infelizmente, não. Mas muitas vezes ele foi. Hoje é mais uma delas. É um clássico que não tem muita rivalidade, mas pela fase do campeonato é muito importante. Obrigado, Léo Garden, mais uma vez. Enfim, pessoal, o Vasco classifica
classifica. No geral, já falei do Matheus França. O que eu achei do Robert Renan? Cara, tomara que seja disso aqui pra melhor, porque foi bem. Eu acho que o Robert Renan, ele chega no Vasco falando assim, eu vim porque o Vasco e tal, e ele é cheio de camisa, ele é cheio de foto adolescente com camisa do Vasco, mas ele fala desde a coletiva sobre o Fernando Diniz. Ele fala que esse estilo de jogo eu acho que combina. Claramente ele veio pra cá porque ele vê no próprio futebol uma qualidade ali pra sair tocando e tal, e hoje ele entra muito bem. E é aquilo, cara, eu espero que dê certo. Ele, quando saiu do Brasil, tava lá no Internacional, ele saiu meio pela porta dos fundos e tal, eu espero que não desande porque a estreia é muito boa. Se o Matheus França cagou aqui, ali e tal, eu acho que o Robert Renan, mano, acertou basicamente tudo. Teve uma virada que ele deu no Paulo Henrique que eu falei, meu Deus do céu, pode começar o próximo jogo. Enfim, pessoal, no geral, o Vasco do Diniz é classificado, e aqui eu vou colocar a cara do Diniz porque eu coloco muita cara dele quando dá bosta. Eu acho que aqui ele tem um mérito. Eu acho que houve uma falha clara de marcação no gol que a gente tomou ali, existiu uma desorganização, mas no geral, aos trancos e barrancos, sendo o time pior, mesmo assim, o Vasco classifica. A gente, mais uma vez, vai longe na semifinal, a gente chega na semifinal, a gente vai longe na Copa do Brasil, que maravilhoso. Olhando pro Brasileirão, assim, o Vasco vai cair esse ano? Pode ser que sim, mas espero muito que não. E eu acho que, olhando o jogo de hoje, a gente tem um bom futebol. Eu acho que, assim, seria justo dizer que mesmo se o Vasco fosse eliminado nos pênaltis, porque os pênaltis às vezes tem um quesito de sorte também, mesmo se fosse eliminado nos pênaltis, daria pra dizer, seria justo dizer que o Vasco fez uma boa partida. Então assim, esse futebol, repetir pelo menos esse nível, se for disso aqui pra frente, se não baixar, cara, eu acho que dá pra imaginar que a gente não briga tão ferrenhamente contra o rebaixamento não. Esse time de hoje, com esse futebol, não é time de Série B. Tem que ver se o time consegue ser constante, porque muitas das vezes existe uma atuação boa e depois chega no próximo jogo e esquece como é que chuta uma bola. Não pode acontecer isso se conseguir replicar e se, além de replicar, conseguir aprimorar, até porque a gente tem Cuesta. Inclusive, agora acabou de fato a janela de transferência, a gente teve Matheus França, Cuesta que ainda não estreou, Robert Renan que entrou bem hoje e Thiago Mendes. Thiago Mendes está machucado, Robert Renan estreou bem, Matheus França a gente já falou, Cuesta, zagueiro forte pra caramba, espero que chegue dando certo, o Vasco tende a melhorar. E eu espero que isso aqui não envelheça mal. Hoje foi bem. Eu espero que continue sendo.